Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast da WireMaze. Hoje connosco o professor Yves Cabane. Yves Cabane é professor emérito de Development Planning na University College de London. Portanto, é um planeador urbano, um ativista especializado em governança municipal e urbana. É professor convidado em inúmeras universidades e pelo mundo inteiro, onde tem colaborado com imensas iniciativas do Banco Mundial e das Nações Unidas para promover a modernização administrativa, orçamentos participativos, mas não só, pelo mundo inteiro. É um autor prolífero, ou seja, tem imensas publicações em seu nome ou em parceria com outros escritores, tem imensas citações na área do orçamento participativo. Atrevo-me mesmo a dizer que deve ser dos autores mais citados, pelo menos a meu conhecimento. Tem um dos livros que me suscitou imensa curiosidade logo nos inícios que começamos a trabalhar com orçamento participativo, que eram as 72 questões sobre orçamento participativo. Um livro que me levou a considerar que o orçamento participativo, neste caso em específico, o livro é sobre orçamento participativo, começa num sítio, mas os dilemas são mais ou menos os mesmos em todos os lugares. Em Portugal, tem trabalhado com inúmeras autarquias, Valongo, Lisboa, Águeda, também já escreveu sobre a Vila Nova de Cerveira, Tominho, nos projetos de alterações climáticas da OP. Portanto, é alguém que não só a nível mundial sabe muito desta área, mas também a nível Portugal percebe bem o contexto que nós temos. Yves, eu tive o prazer de te conhecer já e estar contigo em inúmeras partes do globo. Conta-me um pouco do teu passado, como é que foi este percurso até chegar hoje ao ponto em que estás e ao ponto em que nós estamos aqui hoje. Bem, bom dia a todas, todos. Bom dia, César. Obrigado por me convidar mais uma vez e ter o gosto de estar juntos. Bom, dessa vez em forma digital, né, como você fala hoje. Bem, um pouco do percurso, né, a tua pergunta. Bem, eu sou do sul da França, de uma família humilde, e a primeira coisa que aprendi é que tinha que estudar, porque dependia de bolsas, né, da República, nacionais, e a regra desde miúdo foi de me dizer, olha, se tu não passa o ano, as bolsas acabam. E inúmeros dos meus colegas não estudavam, perderam as bolsas e foram trabalhadores manuais como os meus pais. Então, isto foi a primeira regra, que sem estudar não se consegue muito. O segundo é que comecei a montar uma ONG sobre tecnologias apropriadas, né, para ter uma independência na construção. E depois de estudar, tudo bem, e aceitei, eu acho que outro elemento que queria repassar é saber tomar riscos. Quando voltei do México, trabalhando lá, aceitei um trabalho a meio salário mínimo, vindo de boas universidades, tinha tido bem estudado, e aceitei porque achei que isto era uma pista interessante. Quando vejo retrospectivamente, é saber tomar risco, saber não ser bem pago imediatamente, mas construir o futuro. Eu lembro das nossas conversas, né, de como tu construiu a WireMaze. Isto leva tempo. E hoje é uma instituição reconhecida, já não estou lá. O outro é ter sorte. Tive sorte porque depois de 10 anos trabalhando no Brasil, em forma muito escura, nas favelas, foi premiado o nosso trabalho e a ONU me chamou para ser coordenador e competir, né, para ser coordenador na América Latina e no Caribe sobre os programas de desenvolvimento local, precisamente para renovar, num contexto de descentralização, renovar e ajudar os governos locais. Trabalhamos com 350. E foi uma sorte.
E sorte também, porque quando termina, foi chamado na Universidade de Harvard para ver e competir, né? Porque lá é muito difícil. E passei a minha surpresa, porque nunca tinha escrito essas publicações que hoje se falam, mas vinha da prática mesmo. E foi sorte também, porque quando me chamam para competir para o cargo de chair, né, na universidade, na unidade do desenvolvimento, foi também assim. A conclusão de tudo isto é que cada vez, em Harvard, em Londres ou na ONU, quando um agente aceita, é o pior dos momentos, porque aí eu descobri cada vez tudo que tinha que estudar de novo. E eram desafios com os jovens que esperam outra coisa. Eu nunca tinha usado o computador, fazia com coisas escritas à mão. Então, foram desafios para se renovar constantemente, para hoje chegar a ser um professor e continuar apoiando processos. Esses desafios eu tenho a certeza que que foram inúmeros e que te deram muito orgulho por teres passado por isso todo. Eu sei que tu estiveste no berço e estudaste no berço e colaboraste no berço dos orçamentos participativos, colaboraste eu atrevo-me a dizer, em quase todos os continentes. Sim. Nesses projetos de modernização administrativa. Pelo menos eu nunca te ouvi falar de fazer projetos na Austrália. Já fizeste lá, não? Não. Estou em relação com processos, mas geralmente escrevo sobre os processos que eu vivenciei, porque é uma experiência limitada. Não, na Austrália estou em relação com vários que estão fazendo orçamento participativo, Community Land Trust, de propriedade coletiva de terra, mas nunca pessoalmente estive na Austrália. No Pacífico, sim. Em várias ilhas, sim. Mas na Austrália nunca trabalhei. Ou seja, para alguém como tu, que trabalhou na América do Sul, América do Norte, trabalhou na Europa, na Ásia, na África, sim. Por todo o lado, qual foi o processo que mais te orgulha de teres participado? Eu vou te dizer, um foi no México. Eu trabalhava para a construção apoiar a primeira cooperativa de mulheres que vendiam tapetes de palma e que dependiam dos atravessadores que vendiam no México. Depois de 2 anos, conseguimos construir no átrio da igreja um local, né, e tudo. E passei muitas horas e muitos esforços, transporte, e no fim das contas, as senhoras com a cooperativa me falaram, até o engenheiro, chamavam de engenheiro, aportou o seu grão de areia. Isto foi ainda para mim uma grande lição, porque fazia parte de um coletivo, apesar de ser estrangeiro. E isto foi um grande motivo de orgulho, desse reconhecimento. Igual me passou no Centro Científico dos Povoados, que dependia do ashram de Gandhi, foi recebido pelo descendente espiritual do Gandhi, né, o Vinoba Bhave, que tinha feito essa grande marcha não violenta de redistribuição de terra. E o importante é que fomos, né, o nosso pequeno grupo, os primeiros em ser estrangeiros reconhecidos por Gandhi, né, na independência. E o Vinoba Bhave não falava, tinha decidido não falar, e foi a encarnação de Gandhi que me entregou um papel: podem trabalhar conosco. E a partir daí foi um grande desenvolvimento pessoal também. Mas provavelmente a minha melhor experiência, em termos que me orgulho muito, é de ter trabalhado no norte do Brasil, com os municípios que começavam a tomar em conta a questão da habitação. Foi o programa Comunidade, esse programa que foi premiado, e aí construindo dentro da descentralização municipal, participação, habitação popular, e construímos um tripé que foi muito bom, e
que era novo para os governos locais, que era em cima se chamava assim, né? Aprendendo, produzindo, construindo. Trabalhava com realmente os mais pobres dos mais pobres, com fome, né? E tudo isto em favela. E construímos com os municípios 3 coisas. Aprender. Sem aprender, sem educação, as pessoas não podem conseguir avançar. O segundo não era a questão da habitação, mas a questão do emprego, era produzindo, né, o que aprendi das senhoras, e o outro foi construindo, né, fazíamos autoconstrução, ajuda mútua, inserir isso dentro de governos locais que nem existiam e eram artificiais no tempo da ditadura, né, trabalhei depois da ditadura, com os governos no início do Partido dos Trabalhadores, foi um desafio de todos os dias, onde aprenderam provavelmente um pouquinho, mas eu aprendi muito e estou muito orgulhoso de todos os parceiros e de ter feito tanto, né? Foram milhares de moradias no final. Ou seja, e isto só para perceber aqui um bocadinho, muitas vezes pensa-se e ouve-se falar de modernização administrativa e fala-se de computadores, igual a informática. E eu entendo modernização administrativa como tudo aquilo que é mudar processos na função pública. Como tu disseste agora, essas autarquias não tinham esses processos, não é? Não. Quais são essas barreiras grandes ou aquelas coisas que nós temos que ultrapassar ou que tem que se fazer ultrapassar as autarquias? E nós falamos aqui um bocadinho mais nas autarquias, o governo local, que é aquele que consegue no terreno fazer mais ação direta. Que as autarquias têm que ultrapassar para conseguir verdadeiramente modernizar-se, fazer coisas de maneira diferente. Tu sabe que, para mim, a grande modernização, mas até para mim, vindo da Sorbonne, vindo das escolas, né, onde tu acha que tu sabe, né? O grande desafio com os meus amigos, colegas em Fortaleza, mas também nos outros municípios, foi de mudar a cultura administrativa. É simplesmente aceitar que o morador, o sem-teto, não seja um problema, mas seja parte da solução. Essa mudança na cabeça, dizer não, mas eles não querem fazer o programa de autoconstrução, trabalhava com mulheres, viúvas também, né? Não é por isto, mas primeiro querem emprego. Mas nós não fazemos emprego. Fazemos habitação. Falei, sim, mas eles não vão participar, não vão autoconstruir, porque primeiro eles querem um galpão para produzir material de construção, para poder viver e comer hoje. Mas como foi difícil. Foi muito difícil isto. Mudar a cabeça, a cultura administrativa, né, que o governo fazia, ou dava. O segundo foi mudar a cultura da colaborativa. Falei, mas veja, vocês têm universidades fantásticas, né? Universidade Federal do Ceará, que tem processos de ferrocimento, processos de prensa, de estabilização do solo. Por que não trabalhamos com a universidade? Está disposto. Bem, então, foi de estabelecer parcerias. Isto não era uma cultura que existia. Hoje, em Portugal, pode ser que isso pareça normal, mas lá não era normal. Então, estabelecer Memorandum of Understanding, acordos de parcerias, no qual o município não mandava, mas era um deles. Mas isso foi complicado. E foi ainda mais complicado com o governo do estado do Ceará. E, apesar das boas vontades, muitos funcionários não tinham costume de poder receber e sentar na mesma mesa que uma delegação de moradores que tinham ocupado uma terra. Então, esse trabalho de aprender a se ouvir, se respeitar, acho que é um ponto de partida que, para mim, é a modernização está nas nossas cabeças, né? Modernização de mudar a cultura administrativa e depois transformar ela, que foi a outra modernização, em regras simples, que sejam, por exemplo, para um orçamento participativo, as normas, mas que sejam entendíveis por todos. Transformar.
essa nova cultura administrativa em regulamentos aceitos pelas partes. Isto também não foi muito, foi um dos trabalhos difíceis. E o outro era trabalhar fora das horas de serviço. Que isto, que dizia, mas tá vendo o nosso salário? Por que vamos trabalhar o sábado e domingo? Falei, é porque é o momento que o povo está disponível, que quer construir as suas casas. Sim, mas nós temos que descansar e não ganhamos o suficiente. Então, essa mudança de cultura para trabalhar a 1 hora de distância, na noite, durar, ouvir muitas reclamações, é muito difícil para as pessoas no governo local. E tem que ser discutido, tem que ver a modernização de que o motorista tem que trabalhar fora das horas de serviço. É muitas regras que têm que ser construídas, né? E todos os dias aparecia uma nova. Mas não é só no Brasil, em qualquer lugar onde estou trabalhando, sempre aparecem novos problemas. Quando quer transformar, é normal. Ou seja, esta dificuldade, esta barreira para a mudança é algo comum há 40 anos atrás, como é hoje, e quer seja na Europa, quer seja na Ásia ou em África. A dificuldade à mudança, a barreira à mudança é sempre igual. Sempre tem barreiras, porque é um processo ilimitado. Veja o Covid. Agora, estava trabalhando hoje pela manhã, vou falar provavelmente disto, né, com o pessoal na Indonésia, que são parte de várias instituições, então aí vamos fazendo reflexão estratégica, e eles começam muito cedo, né, porque lá é o fuso tem que ser muito, muito cedo. E agora estão tentando... num país essencialmente muçulmano, de passar a participação com o Zoom. Mas na África é igual, que estava em outra entidade a semana passada, e em países onde não tem energia muitas horas do dia, né, na África, ou não tem acesso à internet. Quando tem um tablet reciclado, já é muita coisa. Como tu vai fazer um trabalho participativo desde um governo local onde as pessoas não têm os instrumentos? Não está resolvido. Então, é sempre um novo problema. E hoje, com Covid, nos governos locais que fazem planeação participativa, orçamento participativo, é um verdadeiro desafio. Como fazer? Certo. O desafio cá em Portugal continua a ser o mesmo, porque temos terras de interior em que a distância das aldeias e também a questão etária, portanto são populações mais idosas, muitas vezes também não têm acesso ao tablet ou não têm acesso ao mesmo tipo de tecnologia para participar, portanto temos exatamente esse problema. E aqui na questão da participação, um dos teus grandes trabalhos, e pelo qual és reconhecido mundialmente, é esta questão do orçamento participativo. Não vamos entrar aqui o que é e deixa de ser, porque acho que isto é comum, já toda a gente sabe mais ou menos o que é. A minha pergunta é, isto é uma solução milagrosa, o orçamento participativo, ou deve ser encarado como uma das ferramentas, parte de uma rede maior de participação e de envolvimento dos cidadãos? A pergunta é interessante. Antes de ver se é uma solução milagrosa, eu gostaria de dizer que se é um pequeno milagre, cada vez que acontece. É um pequeno milagre. E eu estou espantado de ver como as autarquias, junto com os cidadãos, né, conseguem fazer tanto com tão pouco. É muito. E quando tu vai em países onde tem extrema corrupção, com 100, eles fazem 30. Com 100 de investimento, se faz 30, né? E depois de 10 anos, ficou em 5. Mas aqui, em lugar com 100, tu faz 150 ou 200. Então, quando eu estou dizendo que se faz muito, às vezes se faz extremamente muito. Então, fazer tanto com tão pouco. Segundo, para
tantas e tantas pessoas. Não é aquele que vai se beneficiar, que é uma ou duas pessoas. Tem que ter votos e ter muitos que votam para essa proposta. Mas são muitos que se beneficiam. Quando tem um novo parque, um novo transporte que permite às pessoas, ou uma rua asfaltada que permite subir e passar um transporte, é benefício de muitos e muitas. E o terceiro é um pequeno milagre também, porque se faz em tão pouco tempo. Eu estava espantado em Valongo, que tu mencionava, né? Querida cidade de Valongo, fazem, num ano, está o dinheiro transformado em projetos, em ação. Então, falo-se, é um pequeno milagre de fazer tanto em tão pouco, para tantos e tantas, e em tão pouco tempo. Isso, para mim, é milagroso. Bem, mas é uma solução milagrosa? Aí, claramente, não é. É uma solução muito limitada. E todos os estudos nos quais estive inserido e participei, estamos vendo que, para que funcione, tem que ser parte do que chamamos um sistema de participação. É um dos canais. Mas podem existir outros métodos, por exemplo, planeamento participativo. Mas a questão não é que existam muitos e que o OP seja uma das ferramentas. O importante é que seja articulado com elas. E tenhamos realmente uma espécie de ecossistema de participação, no qual o orçamento participativo faz uma pequena tarefa, mas é muito pequena em relação a todo o que se necessita. Então, não é uma solução milagrosa. O interessante é que ela tem que ser parte de dois sistemas. Uma é um sistema de participação. Por exemplo, o orçamento participativo, ele aporta muitas ideias novas que podem ser muito úteis para um planeamento estratégico de uma cidade. Então, ele dialoga com o sistema de participação, mas ele dialoga também com o sistema de planeamento, mas ele dialoga também com o sistema de participação, com outras ferramentas de participação. E em Belo Horizonte, eu lembro muito bem de uma colega que tinha resumido, quando perguntei, mas qual é o valor acrescentado do orçamento participativo? Ela me falou, ele tem uma posição extraordinária, que ele faz a ponte entre a participação e o planeamento, para que seja realmente útil. E isto é interessante quando você fala de modernização de governos locais, porque ele está praticamente essa ponte, né? Ele tem um pé do lado da participação e um lado do planeamento. E para fazer uma boa cidade tem que se planear, e o OP é um instrumento. Para fazer boa participação tem muitos canais, e o OP é um instrumento, mas ele liga as duas. E isto é muito original. De todas as experiências em que tens colaborado a nível mundial, quais foram aquelas principais lições nesta área do envolvimento do cidadão e da participação cívica por parte, fomentadas ou não pelas autarquias? Certo. Olha, eu tenho aqui... A lista é longa, né? Mas eu vou resumir assim, pontualmente. A primeira lição é que funciona. Em 30 anos, cresce. São milhares de experiências. Mas funciona de uma forma diferente do que quer propor o Banco Mundial, sabe? Que replica. Não é um modelo. Ele se reinventa localmente cada vez. Isto é extraordinário de ter uma ideia, alguns princípios que precisam ser reinventados. O orçamento participativo de Valongo não é aquele de Águeda, não é aquele de Cascais ou de Mira. Mas cada um tem algumas coisas, princípios em comum, mas como eles se fazem é diferente. E essa capacidade, essa plasticidade de se adequar ao governo local, ao dinheiro que existe, à força da equipe local, à natureza dos habitantes, tudo isto, e das organizações, tudo isto faz um pouco... uma grande lição para mim. Segundo é que acabo de falar, ele otimiza os recursos públicos. Se faz mais com menos. O segundo, que para mim é genial, é que é uma mina de ouro. As propostas, eu gosto de estudar muito as propostas, e não só os projetos realizados.
que são 2, 3, 10% das propostas. Essas propostas, muitas permitem aos governos locais pensar fora da caixa. É uma mina de ouro, insuficientemente trabalhada, mas as ideias são tão criativas. Por exemplo, num trabalho que já foi publicado a semana passada, sobre por que as pessoas não participam, eu vi em Molina de Segura, em Múrcia, na Espanha, as propostas dos jovens, e não entendia a metade das 30 propostas. É festiran, é zombie, e são coisas que não entendo o que é. Por quê? Porque é uma nova linguagem, e são coisas que não existem, mas que quando se vê como trabalhar com a juventude, quando se analisa como poderíamos pensar uma política de educação desde os governos locais, é extraordinário. Mina de ouro pura. Igual para como abordar a questão das mudanças climáticas, outro trabalho que é terminado. As ideias são múltiplas. E a outra é que restabelece a confiança na política. Nos Estados Unidos, eu acabo de ler um trabalho que está dizendo que aqueles que participam no OP têm uma propensão a votar para as eleições como 4, 5 mais elevadas do que quem não participou do OP. Então, ele restabelece a confiança na política, e nas eleições locais, nos Estados Unidos, são muito, muito baixas as taxas de participação. O outro é que nos ajudam a sonhar. E é muito necessário para sonhar a cidade que quero. Qual é o espaço de comunicação, de participação, no qual me convidam a sonhar? É muito útil quando vemos as dificuldades das pessoas no tempo de Covid. Isto me parece também muito, muito interessante. A grande eleição é que permite àquele que não tem palavra, que não teve o poder da palavra, de tomar a palavra. E sabemos que a base da democracia, quando se vê os textos do século XVIII e tudo, é que a democracia não é só o voto, como hoje, era a voz e o voto. Mas quais são os espaços de voz, onde uma pessoa pode se expressar e dizer alguma coisa? Não são. Eu me lembro, quando eu estava trabalhando no Brasil, em várias cidades, e fazíamos as avaliações, e perguntávamos, mas qual é o seu grande benefício? E as senhoras diziam, é a primeira vez que posso falar em público, que teve a coragem de falar e de ser ouvido pelos grandes do governo local, porque sempre vem como os grandes. E isto, sem ter sido rebaixada, são elementos de emancipação muito, muito grandes e permite de ir além do individualismo, do meu, para mim. Isto também é uma imensa lição, né, de poder sair do nosso individualismo e pensar no outro e nas outras. Houve 2 ou 3 coisas que falaste que eu apontei aqui. Uma foi guiar-nos por princípios. Nós costumamos dizer muito isto, que é, não há 2 orçamentos participativos em Portugal iguais, ou não há 2 no mundo iguais, porque tipicamente é como tu dizes, não é chegar a Cascais ou Lisboa e copiar para os outros, ou chegar a Valongo, que tem um excelente orçamento participativo jovem, e copiar para o município ao lado. Os princípios são muito importantes. Isso fez-me lembrar um livro que eu gosto muito, que é o Princípios, do Rei Dalio, que é para a gestão de empresas, mas que fala exatamente disso, que é, vamos gerir por princípios. Se o princípio é este, a seguir as decisões são fáceis. Nós costumamos falar muito disto quando nós damos ações de formação sobre até a análise técnica, no âmbito de um OP, que é, qual é o princípio por detrás? O princípio é das pessoas para as pessoas. E agora aqui interferia com a outra questão que tu falaste. Tu falavas há pouco, quando referiste à mudança da cultura administrativa, que as pessoas não são o problema, fazem parte da solução. O orçamento participativo dá-lhes essa voz de serem parte da solução. Sim. Esse é central. E são parte da solução na sua diversidade, que é provavelmente um dos grandes limites que vejo hoje.
é que quando falamos, não, é uma possibilidade de dar a voz, mas dar a voz a quem, exatamente? E tem tanto ainda para fazer para que aquela senhora idosa, aquele senhor idoso, que mal sai de casa, doente, pobre, muitas vezes, possa ter a voz igual que aquele que é educado, que sabe falar, que tem costume de falar, que é falador, etc. Mas eles não têm o mesmo, tem uma inequidade em termos da voz e, portanto, da democracia. O migrante que chegou, o sem-teto, aquele que vemos lá na rua, o estrangeiro sem papel, a senhora simplesmente que está correndo para trabalhar e que não tem isto, o mais jovem que não está ouvindo pelos adultos. Então, o grande desafio do orçamento participativo é precisamente de dar a voz, mas a todas e todos. E para isto tem alguns que estão fazendo melhor do que outros. Estou citando às vezes o exemplo em Taoyuan, em New Taipei City, de um orçamento participativo que era só para migrantes, para as comunidades migrantes, para ser reconhecidas pelos taiwaneses, que não tratam necessariamente muito bem, tem xenofobia, enfim, o clássico de muitos lugares. E foi um orçamento participativo para que as comunidades da Tailândia, das Filipinas, do Vietnã, etc., possam fazer proposta para os seus momentos de ócio. E quem votava não era só aqueles migrantes, mas era também os taiwaneses, para que sejam reconhecidos através do orçamento participativo, que sejam incluídos mais, né, para fazer ponto. Eu achei esse exemplo muito interessante, porque nos permite ver que essa construção não tem muitos canais para chegar a isto. Não tem. E eu acho que a experiência de Lisboa, nesse sentido, né, onde o orçamento participativo, desde 2008, que começou, está aberto a quem trabalha, quem reside, né, quem mora em Lisboa, mas quem trabalha em Lisboa e que passa, às vezes, mais horas do que lá, fora de Lisboa, seja na Redondeza, em Torres Vedras ou em Setúbal, que vem trabalhar, mas que passa a vida aqui. Aquele que estuda, mas não é residente, é estudante, mas essa força criativa é extrema. E eles podem... Mas também aberto ao turista, e que eu achei muito interessante. O turista, por quê? Se pensamos que o turismo, um tipo de turismo, pode trazer benfeitoria para a cidade, né? Riqueza. Tem que ver o que esse turista precisa. Então, é interessante de ter esse grupo. E também é aberto aos migrantes e os estrangeiros. Eu achei esse tipo de OP, de prática de Lisboa, muito interessante, na verdade, porque nos abre a uma nova conformação da sociedade e novas práticas por parte da equipa municipal, porque tem que saber dialogar com outros grupos que não são os clientes tradicionais de um município. Ele dialoga com pessoas que não são residentes, não é comum. Ou seja, tentando aqui desconstruir um bocadinho, se nós, e atenção, não vamos falar só de um orçamento participativo, mas de qualquer outro processo de interação com o cidadão e de modernização nesse sentido. No fim do dia, nós queremos o que é o sucesso e queremos que as medidas tenham sucesso. Aquilo que tu nos estás a dizer é que na prática também o sucesso quer dizer que houve uma alteração, houve uma mudança. Para haver uma mudança, teve que alguém dar respostas, mas nós temos que perceber a quem vamos perguntar. Porque se vamos perguntar a um público, podemos ter uma definição de sucesso lá à frente, completamente diferente se vamos pedir a outro. Mas isto há de ser diferente para Lisboa, ou há de ser diferente para Taipei, ou há de ser diferente para uma cidade na China, ou há de ser diferente para um concelho tão pequenino como Oleiros em Portugal, que tem o seu orçamento participativo também a funcionar e arrancou este ano, não é? Portanto, há de ser sempre diferente. Sim, não é? eu diria que se falamos que tem princípios universais,
como a democracia participativa também, teria, no meu ver, que ter um tronco comum de critérios em comum. Critérios mínimos, por exemplo, né? Que não seja uma farsa de dinheiro, que seja mais ou menos razoável, né? Que seja um ciclo, enfim, tem algumas coisas. Mas depois temos que ser capazes, com os indicadores e o acompanhamento, de detectar aquelas inovações próprias a cada cidade, porque são fonte de modernização a outro nível. Quando eu estava dizendo Lisboa é um orçamento participativo que está aberto ao não residente, ao estudante, ao estrangeiro, o migrante, o turista. Não estou dizendo que quem não faz, faz mal. Não. Eu estou dizendo Lisboa faz isto. Simplesmente. Claro. Né? E então, eu quero poder dizer, não, eles estão fazendo como muitos municípios de Portugal que fazem, ou Câmara, né, que fazem com aquele que reside, porque é evidente que se vão lá, lá bem no interior, no norte, em pequenas povoações, dizer, bem, quem trabalha lá não tem muitos vão trabalhar fora, né? Então, para que colocar? Seria estúpido, né? E se continua dizendo, não, mas é para os imigrantes e os estrangeiros. Provavelmente não tem nenhum. Tem um filho aí de português que migrou para a França que volta no verão, mas tudo bem, eles podem participar se quiser, tudo bem. Mas não é relevante, entendeu? Claro. Temos que detectar... Voltamos aos princípios. Devemos ter os princípios, não é? Sim. E então, alguns princípios são universais e poderiam ser, no meu ver, a base de entendimento entre cidadão e governo local. Não podem ser muitos, mas são mínimos. E os outros são criatividade, inovação, que também devemos detectar, porque são pontos avançados de reflexões para modernizar mais. Muito bem. Olha, e diz-me uma coisa, quais foram os principais erros que tu notaste a nível mundial? Porque isto, muitas vezes, eu pessoalmente, eu tenho alguma fixação, eu faço karaté há muitos anos e aprendi com o meu mestre que a partir de determinado momento nós estamos a corrigir palitos numa floresta, não é? Mas se não corrigirmos esses palitos na floresta, rapidamente as coisas vão descambar. E, sim, portanto, quais são esses erros que nós devemos ter muita atenção para não cometer? Ou seja, não temos que os sofrer por nós. Os outros já cometeram, portanto, não vamos repetir. Tá. Olha, eu gostei muito dessa pergunta. E então, vamos visitar agora, não o jardim florescido dos orçamentos participativos, né? Mas o cemitério dos orçamentos participativos. E que é grande. Exatamente, não vai pensar que é pequeno, porque eu vejo sempre nos atlas aí, esses exercícios de querer contar as estrelas, né, dos orçamentos participativos. Eu acho que o atlas, ele é também o atlas daqueles todos que fecharam, que são milhares também, mas que não queremos visitar o cemitério dos orçamentos participativos. Eu gosto de ir lá, eu gosto, tenho saudade de processos que foram interrompidos e de entender por quê. Então, visitando o cemitério, eu diria várias coisas. E vou dizer vários pontos. O primeiro é quando não tem renovação das lideranças. O OP é de cidadãos, né? Ou renovação de quem vota, né? Se são sempre os mesmos, sem nós apostar para renovar as lideranças, que sejam jovens, ou se são jovens, que depois possam votar. Por que parar quando passam de 35 anos em Valongo? Eu perguntei essa pergunta. Já não podem votar? Não tem outro OP que consegue, que acompanhe? Temos que pensar. Não sou ninguém para decidir, mas sou fazer a pergunta. Então, se não se renovam as lideranças, eu acho que começar com os jovens é ótimo nesse sentido, mas também vejo muitos que morrem porque são sempre os mesmos. Eles acaparam o poder quando são... Eu vi isto em Córdoba, na Espanha, etc. O segundo é, às vezes se pensa grande demais com o OP, a solução milagrosa, mas, na verdade, se vemos o O de orçamento e o P de participação, a perna O, muitas vezes, é ridícula, muito, muito baixa.
quando o pede participação é muita coisa. Então, vão ser milhares de propostas e depois nem uma centena, né? 20, 30 propostas que vão ser elegidas. E aqueles que não têm o projeto que sonhavam eleito, eles não vão participar. Então, isto é um grande erro de não ver que quem propõe, se não, o projeto não está aceito, ele vai recuar. Ou vai ir uma vez, mas não duas ou três. Então, esse é o valor do recurso, sendo para mim mais de 10 euros por habitante por ano, para uma cidade de 10 mil habitantes, isso quer dizer 100 mil. Para uma cidade de 100 mil habitantes, quer dizer 1 milhão. A partir de 10 euros, começamos a poder fazer algo, né? Mas tem cidades que voltam a ter 100 por habitante. 100 euros por habitante, ou 50, como Paris, que tem 100 milhões por ano, para uma cidade de 2 milhões. Tá bem? Bem, o terceiro é atrelar o orçamento participativo a um só partido ou ao presidente, a uma pessoa, personalizar, né? Que é diferente de partidarizar, né? Que pode ser o presidente, que pode ser a secretária da participação, uma liderança, às vezes, quando é liderado desde as entidades comunitárias, mas precisa de pessoas que lideram, não é para dizer que não é bom, tem um prefeito que quer, não. Mas não pode ser só atrelado a ele, tem que ser maior, envolver mais pessoas para ter uma base mais interessante. E isto não quer dizer que os partidos não são importantes, eu sou o primeiro em defender os partidos e que apoiam. Mas que teria sido o orçamento participativo no Brasil sem o Partido dos Trabalhadores, não teria existido, simplesmente. Mas qual o problema aí? É que se fica como só uma marca de um partido, geralmente os outros partidos vão estar em contra. E se ganham as eleições, vão querer acabar com esse mesmo orçamento. Pode ser bom ou não, mas ele é marcado demais dos outros. Então, saber passar de um impulso desde os partidos para um trabalho de gestão política, mas não política partidária, é um grande desafio. E vejo que muitos morrem, o cemitério está com muitos cruzes de partidos ou de liderança. O outro grande erro, realmente, é que tem como 2 ciclos, né, no orçamento participativo, é decidir dos orçamentos, priorizar projetos, né, e votar para projetos, no fim das contas, e o outro começa, que é o ciclo 2, a partir desse momento até a implementação do projeto. Se as pessoas, os cidadãos, não podem se implicar, né, trabalhar na execução, na fase de implementação do projeto, ele não vai ser aquele que foi sonhado. Muitas raras vezes. O parque não vai ser como eles queriam. E, portanto, não vai ser bem apropriado, não vai ser bem mantido. E essa questão de ter o problema, por exemplo, em Paris, que mencionavam, né, que foi muito sobre a decisão, não só sobre a implementação, e os projetos realizados por arquitetos, por muito bons que sejam, pelo município, não correspondem ao que as pessoas queriam. Não está exatamente onde queriam. Por exemplo, vamos plantar árvores, está tudo bem, mas aonde? E as pessoas sabem. Vamos ter uma solução para um rio que alaga, né, com as chuvas, com as mudanças climáticas. Os cidadãos sabem exatamente o ponto onde tem que curar o canal ou fazer as coisas. Se dividem os orçamentos por 10, custa muito menos. Não são obras grandes, são coisas pequenas que podem conseguir fazer. E eles se sentem que o projeto é deles. E se não, é um passo para frente, 2 passos para trás. Isto é, para mim, O outro é o tudo digital. Passar de um orçamento participativo, que pode ser voto físico, né, que mencionávamos, né, essas pessoas já de outra cultura, que não estão acostumadas à internet, que precisam ir lá para votar, mas não é só votar. E encontrar os outros, falar com pedir como está a saúde, poder dizer que está mal de saúde. Essas coisas da vida
da vida normal, né? E que está desaparecendo com o OP digital. Então, não é estar em contra de algumas partes digitalizadas, né? Mas manter sempre e tentar ampliar ao máximo o que não é. Eu vi isto em Belo Horizonte, que foi uma experiência muito interessante, que começaram a fazer tudo digital. Isso acabou com 20 anos de trabalho, né, que tinha 120 mil votos, e terminou que as pessoas não estavam acostumadas, não sabiam disto. Então, essa questão é outra. E o outro é o grande erro, para mim, é não saber evoluir com o tempo. Quando começamos 30 anos atrás, não existia internet, não existia nada disto, né, ou muito, muito pouco. E quem não soube evoluir para absorver a internet ficou mal. Alguns não entenderam a força da juventude, fazem um orçamento participativo exclusivamente de cidade, sem entender que os jovens têm que ser tomados em conta, às vezes são 50% da população, não tem espaço. Eu vejo, por exemplo, na África, que os velhos, né, velhos no sentido nobre, são aqueles que decidem, e o jovem não tem espaço de decisão. Ele migra da aldeia porque não tem espaço de decisão. Então, ter a mulher, a mesma coisa, sistema de dominação que faz que a mulher não participe. Então, evoluir quer dizer ter orçamento participativo que vão evoluindo junto à sociedade. Que pode ter uma cidade normal, depois vai para os jovens ou nas escolas, em outros lugares, estava mencionando a Indonésia, que é um país muçulmano com a mulher pouco poder, então 30% do recurso vai para as mulheres. São evolução que não pode ser um dia um, mas ele tem que mudar, e se vai adaptando, né? Então é evolutivo. Se não se faz, se bloqueia e as pessoas não se interessam. E finalizando, se não apostam no cidadão e nas suas entidades, né, reforçar as suas capacidades para entender a importância que isto tem, para entender o que é fazer alfabetização orçamentária, para explicar o que é um orçamento, simplesmente, sem essa aposta cidadã de capacitação massiva, fica uma coisa muito atrelada à dimensão política, mas não vira um exercício cidadão onde se sentem plenamente reconhecidos. E essa aposta, muitas vezes, é fraca demais. Tem que trabalhar mesmo capacitando. É isto que eu poderia dizer. Além do orçamento participativo, e já aqui falamos várias, quais outras metodologias que tens recomendado ou tens visto a serem implementadas por este mundo fora e que são um bom exemplo de modernização que as autarquias podem implementar? São muitas, para começar, né? Então, nesse pequeno diálogo contigo... Algumas. Vou citar 2 ou 3 que me parecem interessantes. Uma é o planeamento participativo. Quer dizer, o OP levanta necessidades, mas que não podem todas ser implementadas dentro disto. É uma mina de ouro, mas é uma mina de ouro onde pode ser trabalhada essa mina de ouro. Eu acho que as cidades que estão reinventando o seu planeamento participativo com os aportes dos OPs, é muito interessante. E esse planeamento participativo pode ser um planeamento setorial, por exemplo, do setor da educação, pode ser um planeamento físico, tem muitos pedidos no OP de hortas urbanas, né? Então, vamos repensar o planeamento físico, né? O zoning, para ter mais espaços para que as hortas urbanas possam crescer. Entendeu? Pode ser um planeamento estratégico, tem às vezes pedidos que não vale a pena só fazer pelo OP, mas que merecem uma visão mais ampla. E vou citar de novo Belo Horizonte. Tinha muitos pedidos porque alagavam as terras das favelas que estavam no fundo do vale. E aí o município entendeu que isto ia custar muito do OP, mas que o que tinha que se fazer era um plano de drenagem da cidade, global, que custava... não poucos milhões que estavam, mas que custou 30, 40 milhões de euros.
com empréstimo. E com isto se solucionou. Então, ele, nesse caso, é um pouco o termômetro que vai medindo, mas se resolvo só lá na ponta, não é bom às vezes. Tenho que ter a visão estratégica. E ele tem que me alimentar. Então, o planeamento participativo, por ser eu mesmo planeador, eu acho que é uma coisa extrema e interessante. O outro é eu abrir as assembleias de vereadores para a cidadania. Quando você vai falando, por exemplo, no OP, mas também essa abertura às cidades que fazem, onde o OP não é voltando para a caixa preta, mas ele vai ser discutido com presença da população, é sensacional. Às vezes os vereadores têm medo disto. O governo local tem medo. Tudo o que fizemos vai ser... Não, mas geralmente leva um grau de orgulho muito, muito grande e não passa nada. Geralmente passa muito bem, os vereadores se sentem reconhecidos, porque eles são reconhecidos no seu poder, as pessoas pensam que já não é caixa preta de novo, isto também. O outro que é muito bom também são essas auscultação pública, né, os public hearings, onde o governo aceita deliberar sobre um tema. E o outro que funcionou bem, estou pensando em Canoas, acaba de ganhar novamente o prefeito, depois de ter perdido uma vez, ele chamava isto de prefeito na rua. Vai na rua e qualquer pessoa pode fazer as perguntas que quer. E filma isto, o qual lhe dá bastante reconhecimento, né, na televisão local. Não, o tipo é bom para isto, mas as pessoas fazem as perguntas e ele responde. E às vezes vão com todos os secretários, quer dizer, e os secretários têm que tomar conta dessa relação direta que nos remete a velhos princípios da democracia, né, que era ele está aqui pelo cidadão, não é por outra razão. Isto é muito, muito bom. E acho que também a revocação de mandatos, estamos a 150 anos da Comuna de Paris, que sempre, para mim, esses 72 dias da Comuna de Paris são momentos que vivo dia a dia, né, para a evolução. Mas eles tinham a revogação, né, de mandatos, quer dizer, assim, na fase de implementação, vai ter um funcionário que não trabalha bem, tem uma possibilidade de revogar os mandatos, pedir a revocação dos mandatos. Ou se um vereador não fez o que ele tinha prometido de fazer com o OP, ele pode ter um processo de revocação de mandato que foi introduzido pela Comuna de Paris. E finalmente, o outro que funcionou bem, devo dizer, estou analisando isto para um livro que vai sair daqui a pouquinho, né, sobre a experiência de Lisboa, e que era o direito de petição. Sim, um direito que vai da Assembleia e que, às vezes, acompanha. E então, tinha o caso aqui do Caracol da Penha, um jardim de 1 hectare, que era uma coisa para a cidade como um todo, mas que estava bloqueado porque queriam um estacionamento, enfim. E então, tinha uma pugna e, com o direito de petição, a Assembleia teve que se posicionar. E esse direito de petição, que baixou de 250 assinaturas de residentes de Lisboa para 150, é um canal que acompanha bem, que dialoga bem com o orçamento participativo para a cidade desse porte, né? E que desbloqueia situações. Quer dizer, o Jardim Caracol da Penha não teria sido possível sem o direito de petição, que permitiu colocar alguns pontos de bloqueio, né, normais, em debate na Assembleia, e depois foi para a Câmara para ser afunilado. Eu achei esse direito um direito muito interessante, que foi introduzido também pouco depois de 2008. Esses são exemplos. Estas mudanças, como qualquer processo, mudança não só na administração pública, mas quando se fala em mudanças de processo, fala-se em pessoas também, não é? E no envolvimento dessas pessoas, dessas equipas, da própria comunidade à volta. Como é que comparas este envolvimento a nível mundial? Como é que tu vês isso? Bem,
eu diria que é um pouco o mito de Sísifo, que sempre levava a pedra em cima da montanha, que depois caía de novo, né, e tudo. Que uma das dificuldades com a descentralização municipal é que tu tens os funcionários de carreira e logo pessoas que são convidadas pelo partido que está no poder, que são os cargos comissionados, e que têm um poder político e que são geralmente os mais flexíveis, etc. E isto se perde, tem uma perda de memória institucional, porque mudam muito os funcionários. Vejo que tem... eu vi, por exemplo, até citando Lisboa, né, que quadros que fizeram o orçamento participativo, 3 deles saíram, os maiores, né? Não quero dizer que a nova equipe não é boa, pelo contrário, não quero dizer isto e deixo muito claro. Só que, evidentemente, que tem uma perda de memória institucional, de know-how, de saber fazer, que é um problema real. E isto é o que vejo em muitas situações. A rotatividade, né? Rotatividade sim. Dos funcionários. Outros, sem saber por quê, que são passados de um departamento para outro, quando, na verdade, são campeões para saber fazer, nesse caso, o orçamento participativo, ou qualquer ofício. E isto é um tema sério ou que não tem suficientes incentivos. Uma pessoa que tem 10, 12 anos de saber fazer perfeitamente um orçamento participativo tem que ter um reconhecimento em termos de salários, de condições de trabalho, etc., ou de possibilidade de assistir a um evento que a YMES organiza em algum ponto, né? Essas pequenas valorações do pessoal qualificado. Eu vejo que no mundo inteiro isto está acontecendo, não só em Portugal. O reconhecimento do funcionalismo público, que são os verdadeiros heróis de muitos dos processos difíceis e inovadores, né? Então, eles são extremamente inovadores, fazem, depois passa de uma direção para outra direção, onde não é tão valorado esse know-how, esse saber fazer, e se perde um pouco. E as pessoas perdem o coração, né? São menos entusiasmadas. A outra é que tem muitos espaços onde tem repressão para as práticas democráticas. Que não, isto é muito mais sério. Eu vejo os colegas dos Camarões, quer dizer, quando querem democratizar através do orçamento participativo, ou nem falar dos amigos que tenho na China, em algumas cidades, estão sempre assim no fio de poder ser reprimido. Entendeu? Isto, em vários lugares, são até ameaçados de morte ou coisas assim. E fazem coisas tão boas, mas tão limitadas que, mas é assim, né? O medo da democracia não é qualquer coisa. Então, vejo isto como um divisor de água muito, muito grande, né? Onde tem mais o peso da burocracia, o verticalismo, né, que existe, que sabemos todos que existe, e o outro onde trabalhar no campo de práticas participativo te expõe à repressão, à desaparição, que é muito sério. Estavas agora a falar, eu estava-me a lembrar aqui há uns anos, num evento PBP em Boston, eu julgo que também lá estiveste. Estava a falar com uma colega nossa da Colômbia, e ela estava-me a dizer exatamente isso, que muitas vezes tinha que ter cuidado com o tipo de projetos que se apresentavam, porque depois os gangues podiam não gostar, não era? Mas é isto mesmo. Então não vem só da violência do Estado, mas pode vir também da violência dentro da própria comunidade. Claro, um projeto que foi votado, que teve muitos votos, por um grupo de mulheres que fazem uma coisa. E aqueles
que estão os clássicos que ajudam a ganhar votos, que são atrelados a um vereador ou a um partido, estão tomando sombra disto e vão acusar e vão fazer guerra em contra dessas comunidades que estão se emancipando. E isto é um tema muito pouco fácil de trabalhar. E vão ser acusados disto, do outro, e de corrupção. Quantas vezes estou ouvindo essas questões? No teu papel de consultor, tu estás e fazes aquele papel que é extremamente gratificante, que é recomendar às administrações públicas aquilo que devem fazer, aquilo que são as boas práticas, mas de vez em quando também tens que dizer algumas verdades e algumas coisas que não são boas de ouvir. Qual foi a decisão mais difícil ou as decisões mais difíceis que tu tiveste que tomar até hoje? São muitas e é constante. Vou citar. Eu lembro, trabalhava na Argélia, né, nos povoados da Revolução Agrária, no 74, e nesses povoados nós fizemos a proposta de ter construção com solo estabilizado, solo cimento, né, a partir do que sabiam fazer os aldeões. E, ao mesmo tempo, o governo com o qual trabalhava, a Ecotec, falou: não, queremos tudo prefabricado. Não pode ser assim. Isto é o passado, pode ser prefabricado. E conseguimos dizer não. Não vamos fazer. Eu era um jovem terminando os estudos, né? Eu fazia parte de toda uma equipe e foi problemático. Éramos os primeiros franceses em trabalhar na Algéria depois da independência também. Era muito delicada a situação. Fomos acusados. E um ano depois, essas mesmas pessoas que nos queriam impor aquilo caíram na campanha da corrupção, porque esse prefabricado era a corrupção com empresas de prefabricado, de construção prefabricado de habitação francesas, e nós não podíamos ir no país, apesar de todo o trabalho, e, no fim das contas, eles terminaram na cadeia, o governo retomou, e os nossos planos de cidades, de pequenas aldeias, né, hoje, com muito orgulho, posso dizer, estão sendo construídas com os planos originais. Então, aprender a dizer não, tem que saber fazer. Eu lembro, quando eu estava de coordenador da América Latina e do Caribe na ONU, eu trabalhava com processos locais e eu apoiava projetos. E chegaram os meus colegas lá de Nairobi, da UN Habitat, e ele falou, eu lembro em Lima, ele falou: mas você está fazendo cheque em branco com o dinheiro da ONU. Falei: sim, são cheques em brancos, são 4, 5 mil dólares, de que estamos a falar para apoiar processos no qual para eles são importantes, como se fosse um orçamento participativo, ok? Vamos ver isto. E aí, finalmente, paguei esse tipo de posição, que, às vezes, igual me passou na Tunísia, né? Estava consultor para o PNUD, para avaliar os crimes de Bourguiba, né? Do ditador, no setor da habitação, que tinha feito a transformação do mundo rural com um programa nacional de erradicação de habitação chamadas rudimentares, né? Para o quê? Para introduzir casas de cimento e de betão e de tijolos das grandes empresas. Novamente, tinha histórias atrás. Então, no relatório, demonstrei que não era uma boa solução, que isto não foi o crime do Bourguiba, mas da equipe dele. E, finalmente, terminei apontando o tipo que tinha pedido o estudo ao PNUD, que queria lavar a sua consciência. Bem, falei na Rádio Nacional, 2 horas depois estava chamado para tomar um avião e sair, enfim, umas grandes histórias. E falei: não, mas isto é o que eu acho. Se vocês não querem saber, eu tomo o avião, mas o relatório estará. Então, é evidente que tem histórias, muitas das minhas histórias se terminam mal. Nem falar no Iraque, quando eu estava trabalhando, que foi... Então,
aprender a dizer não quando tu sente igual no Brasil, que estava muitas vezes, e então tu passa por momentos difíceis. Mas aprender a saber dizer não com valores éticos claros, dizendo, falo não por isto, bem argumentado, é muito importante, mas não são sempre boas recordações. Há largos, como na Algéria, depois de ver os povoados construídos e os tipos na cadeia, tu fala, bem, foi mais ou menos o que tinha para fazer, né? Mas injustiça enfrenta muitas. Muito bem. Olha, o que é que ainda te falta fazer? O que é que achas que ainda falta acontecer a nível mundial? O que é que achas? Como é que tu vês os próximos tempos? Eu vejo muito retrocesso democrático, né? E muita inequidade e pobreza. Eu diria o seguinte: primeiro, treinar as jovens gerações para poder entrar no serviço público bem preparados. Não grandes diplomas, enfim, necessariamente, ou também, mas estão enfrentando, por exemplo, trabalhando em Kisumu, uma cidade que vocês provavelmente não conhecem, e que está no Lago Victoria, né, na Quênia, que colinda que faz fronteira com a Tanzânia e a Uganda, e que tinha 32 mil habitantes na independência, nos 60, e que vai passar a 1 milhão daqui a muito pouco. Bem, ok? Isto é a revolução urbana africana. O que fazemos aqui? Evidentemente que são muitos jovens, migrantes, etc. Então, tem que ter capacitação, reforçar as capacidades. Aí trabalho o tema da segurança alimentar e do plano alimentar para a cidade, porque isto é um grande desafio de alimentar essas cidades hoje, né? E para mim isto é o maior desafio. Alimentar a cidade, essas grandes cidades que estão crescendo no mundo, e treinar nos governos locais, treinar os jovens, reforçar as iniciativas. O outro é capacitar, que é diferente de treinar. Capacitar ONGs, essas equipas intermediárias. Falava de Kotakita, e faço parte de vários, e parte do meu ofício como voluntário e ativista é de ajudar essas equipas de jovens a se estruturar, a saber como fazer, a fazer um pouco de cursos sobre um tema ou outro, né? Depois tu acumula experiência através dos anos na prática. Faço isso nos Camarões, faço isso na Indonésia, faço em vários lugares do mundo, na China, enfim. E então é capacitar para que elas sejam o lugar da memória institucional e também a escola para quem entra depois nos governos. Vi na periferia, na Bélgica, muitos do que estão hoje nos governos passaram por essa ONG. Então, capacitar. Eu acho que o que falta é muito sobre o fazer advocacia e lobby. Muitas iniciativas interessantes não chegam nas agendas internacionais. Por exemplo, o orçamento participativo, a contribuição que ele faz para encontrar soluções para adaptação e mitigação climática, não sai da experiência fantástica de Águeda ou de Semarang ou de alguns povoados da Rússia. E então, o trabalho é tentar explicar a união das cidades, a CGLU, por exemplo, que é a união dos governos locais, de tomar isso em conta. E acontece, mas é um trabalho mesmo pesado para fazer, e fico feliz quando está sendo feito. Mas o IPCC, por exemplo, o que trabalha a nível mundial sobre climate change, ainda não está. Então, são passos de advocacias que tem que fazer, e se faz através de webinars, de coisas assim. E o outro é a produção de conhecimentos. Tu citava alguns trabalhos, e então, tanto trabalho como acadêmico, né, coisa que hoje sou, então é um tipo de jornal, mas não é suficiente, tem que produzir conhecimentos, livros, manuais para o cidadão, para o técnico de governo local, né, fazendo chegar o melhor do conhecimento sobre essas alternativas que não são visíveis, para o planeador.
Então, por exemplo, eu estou trabalhando em Bangladesh com o Instituto dos Planeadores do Bangladesh e decidimos fazer 4 ou 6 páginas sobre ideias novas sobre sistemas alimentares, né, para enfrentar o Covid. Então, faço isto, é traduzido em Bangla, mas são coisas muito simples, que não dão pontos na academia. Então, 0 pontos. E essa produção ela não pode ser só de um indivíduo. Eles chamam isto de produção social de conhecimentos. Eu acho que os governos locais, apesar de todas as dificuldades, são portadores de muitos conhecimentos que vão se perdendo. E então, foi o caso aí em Valongo, né? Foi o caso com Comida da Fronteira, de um livro que está a sair agora. Bem, são eles que escreveram as histórias, que refletem sobre as suas experiências acumuladas. E então não é uma produção acadêmica, é uma produção social daqueles que são parte disto, né? E igual passa com entidades comunitárias também, que posso fazer. Então, essa produção social do conhecimento é fruto daqueles que estão na ação, nos governos locais, nas entidades, nas ONGs. Acho que ela complementa e necessita complementar a produção acadêmica, muito dependente dos jornais internacionais, para os quais quem escreve hoje tem que pagar 2.000, muitas vezes 2.000 euros para poder ser publicado. Então, é evidente, num país onde o salário mínimo é o que se conhece como em Portugal ou em outros lugares, é impossível publicar. Eles não têm. Esse é o sistema atual, que quem pode publicar são ricos de países pobres ou ricos de países ricos, mas é difícil para um jovem acadêmico poder publicar. A maioria hoje tem que pagar para ser publicado. Então, a produção social é a alternativa. Qual é que seria, e agora em jeito de término aqui da nossa conversa, que eu desde já mais uma vez agradeço, tem sido extremamente enriquecedora nesta partilha de experiências. Se tu pudesses voltar atrás à tua juventude, qual é que era o conselho que tu darias ao jovem Yves Cabane? Que daria... eu diria de 3 coisas, na verdade. O primeiro é sempre ser coerente com os teus valores e os teus ideais, até as últimas consequências. Não ter medo. Do mesmo jeito que se estava no Iraque, na Tunísia. Não. O segundo é seja livre. Viva a tua vida plenamente. Até se não está sendo entendido, viva isto. E continua alimentando a tua curiosidade. Eu viajei muito, ninguém me entendia, como de uma terra pequena do sul da França, e queria ver tudo isto, não me entendia, mas sempre tive o apoio dos meus pais. E ser livre, viva a tua vida. Jovem de 20 anos, faça isso. E o terceiro seja sempre gentil e amável. Quando a gente jovem acha que sabe tudo, e está assim, particularmente na França, né? Seja tolerante e nunca despreza ninguém, em particular aqueles e aquelas que não tiveram a tua sorte de estudar, de comer bem, de ter tido uma linda família que te apoia, mas não despreza ninguém. Ouça os outros, respeita eles. Isso é uma coisa difícil para um jovem. Ele gosta de ser ele, mas ele pode ser ele e, ao mesmo tempo, não desprezar, saber ouvir e ser gentil e amável com quem não tem a sorte de ter um teto, uma comida pronta todos os dias. É isto. Mas pode ser a palavra de velho mesmo. Não, acredito que para quem viajou tanto como tu, comparando o nosso nível de viagens, eu estou muito atrás. Sou um felizardo que já viajei bastante, mas considero que estou muito atrás. Há muitos países que eu ainda gostava de visitar. E isso é algo que se nota. Eu lembro-me perfeitamente quando estava a passear pelas ruas de Maputo,
comparar, ok, o que eu vivo em Portugal versus aquilo que eu vivo numa capital, que, atenção, considero excelente, adorei, voltava lá qualquer dia, porque adorei Maputo, não é só porque nasci lá, mas adorei Maputo. Mas da mesma maneira que falo em Maputo, falo em Luanda, falo em tantas outras cidades, não só em África, mas pela Europa fora, que é fenomenal, porque se aprende que há realidades diferentes, não é? Não é só a nossa. Agora, diz-me uma coisa, e livros? Eu vejo que também estás numa biblioteca, um bocadinho como eu, mas quais são alguns livros que te inspiram e que te influenciaram verdadeiramente? Bem, aí sim que podem ver que não é pouco, hein? É muito livro, essa velha guarda. É tão bom efeito destes online que tu tens um software melhor que faz o 360, não é? Sim, posso ir. Bem, eu acho que, primeiro, eu gosto o Baltasar Gracián, que era o instrutor dos jesuítas do século XVII, ele escreveu o texto como A Arte da Prudência ou Discreto, que são, para mim, livros já lidos muitas vezes e que é muita sabedoria no Baltasar Gracián. Acho, bem, que o direito à cidade, aqui em francês, em português e em espanhol, do 68, né, do Henri Lefebvre, são, para mim, fontes de inspiração que fazem que o que fala da vida cotidiana e de uma série de temas, mas o Henri Lefebvre é muito importante. Citava a Commune de Paris, conheço um pouco, acho que a Louise Michel, uma das primeiras, uma mulher que era professora de primária, uma grande lutadora, né? Ela foi do 18 de março a ir a reconquistar os canhões lá em cima de Montmartre e foi deportada na Nova Caledônia, mas é uma grande fonte de inspiração para mim, apesar do desastre que foi a Comuna, né, com a Semana Sangrenta, ela continuou sempre e nunca baixou a guarda. É muito lindo ler. E na emancipação das mulheres, no momento que não tinha direito a voto, foi absolutamente extraordinário, sobre abrir escolas gratuitas para todo mundo ter acesso, quando os meninos trabalhavam 12 horas. Assim que ela também me influencia muito. Bom, os escritos do Guy Debord, né, a Sociedade do Espetáculo, e todos os escritos do situacionista foram, na minha formação política, bastante interessantes. E termino com gosto muito de poesia, de alguma poesia, o Rimbaud. Bom, eu sou realmente as poesias do Arthur Rimbaud, para mim, são belíssimas. Passo as iluminações, gosto muito mesmo. O Mayakovsky, que foi um grande poeta da Revolução de 17, que infelizmente suicidou-se, não terminou muito bem, mas o Mayakovsky ou o Prévert são também dos meus poetas favoritos, para dizer que não é só o trabalho, que também tem outro tipo de literatura que me anima, né? É isto. Muito bem. Ivo, muitíssimo obrigado por esta conversa. Foi de veras inspiradora. Ficamos a perceber um bocadinho mais todo o teu percurso, um bocadinho pelo mundo todo, e a tua participação nesta mudança de processos e de forma de fazer diferente a administração pública. Espero também que para as pessoas que nos vão ouvir tenha servido de inspiração, ou possa servir de inspiração para o dia-a-dia, para percebermos que muitas vezes a ação, a pequena questão e predisposição, como tu falavas no início, de poder chamar as pessoas ao processo, chamar as pessoas e torná-las parte da solução, não do problema, é algo que transforma a forma como nós vemos a administração pública e transforma a forma como nós vemos também a própria cidadania e a própria nossa ação na sociedade. Muito obrigado, Ivo.
Muito obrigado pelo convite e essas últimas palavras, né? As pessoas são a solução, não são um problema. Acho muito importante ter sempre isto na cabeça e tentar chegar a isto. Obrigado de novo a todos aqueles que nos estão ouvindo e obrigado.